Aí o pessoal da esquerda tava doido para sair o Datafolha, porque não, agora o Datafolha vai mostrar que o Flávio caiu completamente, não sei o que lá. Não, porque tem... Cara, eu fico imaginando o desespero dos entrevistadores do Datafolha. Não, agora, cadê o presídio mais perto? Onde é que tá o presídio mais perto para entrevistar? Ainda assim, deu empate, empatado Lula e o Flávio Bolsonaro no segundo turno. Aqui, ó, Lula com 47, Flávio com 43. Como a faixa de erro é 2 pontos percentuais, empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno. O resultado final dessa narrativa toda que foi gerada pelo Intercept foi bolota, nada, mudou nada. Continua Flávio e Lula empatados tecnicamente no segundo turno. E, mais uma vez, o Flávio continua sendo o principal candidato de oposição. É o que eu falo para vocês, não mudou nada. Peter, mas estava igualzinho, agora está o Lula na frente, o Flávio atrás, dentro da margem de erro, evidentemente, mas ainda está empatado tecnicamente no Datafolha, mas está ali com... Primeiro que eu fico vendo, eu fico imaginando a dor, o quanto de martelamento de número que não rolou no Datafolha para chegar nisso daqui. Você pode ter certeza, se o Datafolha saiu com isso, é porque tiveram que martelar muito para sair isso daqui, tá? E na prática mostra aquilo que eu falei para vocês, não mudou nada estruturalmente. Eu vou falar um negócio para vocês aqui, tem até um cara que falou aqui, ó, cadê aqui, ó, não, esse caso aqui, ó. Timing do escândalo do Vorcaro foi bom para Flávio Bolsonaro, dará tempo de recuperar, diz Marcos Nobre. Não conheço esse cara Marcos Nobre não, mas ele tá certíssimo, tá falando o que eu falei aqui. A melhor coisa que aconteceu foi ter acontecido isso agora. Se fosse por conta do PT, o PT deixaria isso para setembro, agosto, setembro, seria muito pior então. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Magnata Offshore, Mendes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Eu fico imaginando o clima no Datafolha. O pessoal, não, porque tem que dar um jeito do Flávio cair muito. O quê? Tá na margem de erro ainda, não pode, tem que dar um jeito. Mas, chefe, tá aqui, deu na margem de erro aqui, ó, tá tecnicamente empatado o Lula e o Flávio Bolsonaro no segundo turno. Não, mas dá um jeito, martela aí, martela, mas no final das contas ficou nisso. Isso aqui é porque eles já martelaram, tá? Devia estar, sei lá, 46 a 44. Eu falei, não, 46 não pode, aí vamos martela aí para ficar 47 a 43, para ficar no limite da margem de erro, para gente poder dizer que não, que olha só como é que caiu, não sei o que lá. Eu fico só imaginando, bicho. O resultado final, como eu falei para vocês, é isso. Teve uma queda do Flávio? Teve alguma queda do Flávio. Foi o ideal? Não. Mundo ideal é mundo ideal, não existe na prática, né? O bom é que do jeito que a situação tá, a gente tira algumas informações muito importantes. Primeiro, o Flávio se saiu bem pra caramba. Isso é muito importante, tá? O pessoal pode ter criticado ele, falado isso, falado aquilo, no final das contas o impacto foi mínimo. Ele ainda está empatado com o Lula, empatado na margem de erro. Segundo, a esse tempo da eleição dá tempo de sobra disso ser esquecido, ser enterrado no ciclo de notícia e outras notícias vão surgir. Porque lembra, não mudou fundamentalmente a eleição continua sendo, vai Lula e Flávio para o segundo turno. Vai chegar no segundo turno, o Lula, o pessoal vai votar contra o Lula. O Lula tem uma rejeição maior, o Flávio vai ganhar essa eleição. Muito fácil, muito simples. Tirando o pessoal do Atlas Intel ali, que queria muito ajudar o MBL, cara, fico imaginando, bicho. O cara do Atlas Intel é do MBL? Só uma dúvida sincera, eu fiquei na dúvida realmente se os caras estão querendo ajudar mesmo o MBL, né? Mas tirando o pessoal de lá, as outras pesquisas todas mostram o Flávio com alguma queda, alguma redução, mas sem fazer diferença nenhuma, né? Então tá aqui, ó, dá pra folha, segundo turno, Lula tem 47, Flávio tem 43. Empate técnico. É lógico que eles não diriam isso, né? O pessoal não vai gostar, mas eu falo pra vocês aqui, isso é fácil a gente corrigir aqui. Eu vou inspecionar aqui e vou colocar aqui, ó, segundo turno, Lula e Flávio estão empatados tecnicamente com 47 e 43%. Essa é a manchete que seria correta de usar aqui, é lógico que eles não vão usar desse jeito, né? Então, Lula e Flávio empatados tecnicamente dentro da margem de erro, é 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. Repara que eles botaram o gráfico aqui, eles esqueceram de botar. Cadê a margem de erro? O Globo, cadê a margem de erro aqui? Ó? A margem de erro é 2 pontos percentuais, está escrito aqui. Ó.
a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, ou seja, o Flávio pode estar com 43 mais 2 com 45, o Lula pode estar com 47 menos 2, 45, estão empatados tecnicamente. É engraçado como é que esses jornalistas esquecem da margem de erro, né? Quando é o Flávio na frente, eles falam, não, empate técnico. Quando é o Lula na frente, não, o Lula está na frente, não tem empate nenhum, né? E tudo bem, eu sei, se você olhar para o gráfico aqui, dá para ver que houve uma piora. Não estou negando isso, houve uma piora. Né? Era esperado que haveria uma piora no final das contas. Mas como eu falei para vocês, dos males o menor, foi no momento correto, não mudou nada de forma estrutural nessa eleição. E lembra, isso daqui é o Datafolha, aquele instituto que faz de tudo, que lava o chão para ajudar o Lula. O que precisar fazer de se torcer, martelar número, contratar pessoa para responder a questionário, o que precisar fazer, eles fazem, né? Impressionante, cara. Muito bom esse resultado para o Flávio Bolsonaro. Estão empatados tecnicamente no segundo turno, né? Aí fizeram o teste com a Michele Bolsonaro aqui, que mostrou, olha só, que a Michele Bolsonaro perde para o Lula. Aqui não é empate técnico, porque está 48 a 43, são 5 pontos de diferença. Mostra aquilo que eu falo para vocês. Eu gosto muito da Michele, tá? Eu adoraria que fosse a Michele a candidata a presidente dessa vez, mas, cara, já é o Flávio, já está decidido. Para de tentar mudar as coisas, fazer, dinamitar a campanha do Flávio, dizendo que pode ter outro candidato. Não, vai ser o Flávio. O Flávio está muito bem colocado. Está melhor colocado que a Michele. Aqui, ó, com o Flávio 47, 43, na margem de erro. A Michele é 48, 43, ou seja, o Lula um pouquinho na frente. Né? Também, olha só, se fosse a Michele, ela conseguiria superar isso. Tá? Eu tenho certeza que a Michele ganharia do Lula. Mas, de novo, a Michele ainda não foi atacada pelo PT. Eu falo para vocês, o pessoal fica nessa, ai, porque escolheram o Flávio, aí o Flávio tem problema com o Vorcaro. Meu amigo, qualquer um que escolhesse, eles iam achar um podre, iam inventar uma narrativa, iam criar uma história. Se fosse o Tarcísio, iam caçar alguma coisa lá do governo Tarcísio. Se fosse o Zema, iam caçar alguma coisa do governo Zema. Quem quer que fosse, se fosse a Marina Silva, mesmo, se fosse Karl Marx, se fosse Karl Marx, o pessoal ia levantar lá os podres dele lá com Engels e coisa e tal, que ele deixou o filho morrer e não sei o que lá. Não interessa, o PT não interessa, não tem esse negócio de candidato. O candidato bom contra o PT é o candidato que não sofre muito quando é atacado. É exatamente o caso do Flávio. Sofreu? Sofreu. Sofreu muito? Não, não sofreu muito não. Está empatado tecnicamente ainda aqui. Ó, o Caiado é a mesma coisa, 48 a 39. Caiado pior do que o Flávio aqui, ó. Né? Aqui, ó, que mais? Zema 48, 39. O Zema pior do que o Flávio. É o que eu falo pra vocês, né? Esquece essa porra. É o Flávio Bolsonaro, é o nome mesmo, tá? Aí fizeram aqui do primeiro turno. O primeiro turno, o Lula tá na frente, né? Fora da margem de erro. Aí aparece aqui o Caiado, o Zema e o resto da galera aqui, mas não faz diferença. Mas primeiro turno, cara, não vai fazer diferença. Por quê? Porque no primeiro turno, o Lula, a menos que o Lula desista e coloque outra pessoa, e aí eu não sei, mas o Lula vai para o segundo turno e o melhor candidato é o Flávio, que vai também para o segundo turno, ninguém vai mudar de posição nesse caso. Então não tem chance, o resto do pessoal aqui não tem chance nenhuma, né? Aqui, ó, a diferença é enorme, a gente está falando de 31% a 4%, que é o próximo aqui na escala, ou seja, não faz diferença nenhuma, vai ser o... É o que eu falo. Não mudou em nada do ponto de vista estrutural essa eleição, né? Se você preferir, tem outras pesquisas aqui, ó. Por exemplo, a Futura Apex diz que o Lula supera o Flávio no segundo turno a mais do que a margem de erro, tá? 47 a 42. Na Futura Apex o Lula está à frente. Na Datafolha está empatado tecnicamente. Na Futura Apex o Lula está na frente. Porém, para compensar, na GERP o Flávio está na frente. Não, o Flávio está empatado, mas está empatado numericamente à frente do Lula, 47 a 44%. Ou seja, não mudou porcaria nenhuma, cara. Aqui, ó, Futura Apex, para 71%, o áudio com o Vorcaro não muda a opinião sobre Flávio. E a verdade é essa, quem falou que muda é o pessoal que já não ia votar no Flávio mesmo. Você sabe como é que funciona isso, né? O cara que é petista fala, realmente, agora eu não voto mais, eu não ia votar mesmo, então não ia fazer diferença nenhuma no final das contas, né? O GERP mostra o Flávio ainda na frente do Lula aqui, numericamente, empatado tecnicamente, né? Aqui, ó, e o pessoal trazendo aqui outras coisas aqui do GERP também, mostrando que, de novo, é só o Flávio que fica na frente do Lula. É o mesmo resultado aqui do Datafolha. Você pode ver que todos os outros candidatos no Datafolha perdem para o Lula, enquanto o Flávio Bolsonaro fica empatado tecnicamente com o Lula. De novo, o Flávio é a melhor escolha. E o Flávio agora, você pode dizer que ele está testado, que ele levou a porradona típica do PT e continua vivo.
Né? A Marina Silva não conseguiu, o Geraldo Alckmin não conseguiu, o Zé Serra não conseguiu, o Flávio Bolsonaro tá aí, vai conseguir também, né? E o que eu falo é aqui, ó, aí já, repara como é que já tá chorando o pessoal, que o Lauro Jardim já tá chorando aqui. Ai, a pesquisa mostra que o impacto demora, as pessoas não sabem ainda. Ah, para com isso, tá todo mundo sabendo da porra do áudio do Flávio Bolsonaro. É o Lauro Jardim aqui já querendo dar desculpa para o Datafolha. Não, porque vai piorar ainda. Vai piorar porra nenhuma, já foi superado esse troço. Tô para te dizer que daqui para frente a gente vai ver o Flávio voltando a crescer e o Lula voltando a cair. Pode perceber. E aí, ó, a minha opinião eu já dei para vocês, e é a mesma opinião que tem o senhor Marcos Nobre aqui na BBC Brasil, tá? Olha só o que ele fala aqui, ó. Embora a revelação das conversas do Flávio Bolsonaro com o Master tenha afetado negativamente a campanha do Jair Bolsonaro, do filho do Jair Bolsonaro, ela não será suficiente para impedi-lo de chegar competitivo ao segundo turno das eleições. Exato. E o segundo turno das eleições é o que vai dizer que é contra o Lula, é a favor do Lula ou contra o Lula, né? A leitura do cenário atual pelo filósofo e cientista político Marcos Nobre coincide com a leitura do youtuber Peter Turguniev, que é igualzinho, né? Ih, cara, o cara da Unicamp, cara, agora fiquei com medo, bicho. Tô com a mesma opinião de alguém da Unicamp, fiquei preocupado. Mas enfim, aqui ó. Seu argumento é que a estrutura da divisão social que o Brasil vive, hoje Flávio lidera a coalizão de busca interromper políticas de redistribuição de renda iniciada nos anos 90. Ah, então o cara é um idiota mesmo. Mas ele não tá errado na história, tá? O que o Flávio quer é um governo menor. Na cabeça desse pessoal retardado mental da Unicamp, um governo grande redistribui renda. Eu já expliquei para vocês que não, é impossível. Governo não redistribui renda, não existe como governo redistribuir renda. Governo concentra renda. A força que você tem quando você cobra impostos é uma concentração de renda tão grande no governo que não importa o que o governo faça com esse dinheiro, ele jamais consegue distribuir a renda para diminuir essa concentração. A renda é concentrada no governo, evidentemente nos amigos do governo, nos políticos, no pessoal que está dentro do governo. Né? O que a gente vê no Brasil, quem é que é rico no Brasil? Rico no Brasil é quem tem emprego público ou é amigo de empregado público. Né? Aqui, ó, para ele, embora a relação de proximidade de Flávio com o Vorcaro prejudique a sua imagem de alguma forma, não abala a campanha. Pois é. Além disso, o timing da crise foi bom para Flávio, porque dará tempo dele se recuperar. Tem muito tempo até outubro. Eu concordo nele disso aqui também, eu tenho colocado isso também. E eu aposto para vocês que essa coisa do Intercept foi uma barrigada da esquerda. O Lula já devia saber disso, eles já deviam ter essa informação, estavam segurando para lançar isso em julho, agosto, que seria um momento que daria mais impacto essa revelação. Agora, o Intercept, por motivos N, resolveu lançar agora, provavelmente para proteger o Xandão, e aí acabou meio que enfraquecendo a coisa, não deu muito gás, né? Flávio conta para isso com um novo ator da política brasileira na visão de Nobre, um partido digital. Esse é o eixo, Partido Digital Bolsonarista, que é o livro que ele vai lançar. Puta que pariu, esquece que eu falei que eu penso igual a esse cara, não? Ele é um idiota só. Ele chegou na mesma conclusão que eu, mas é um idiota completo, tá? E o Nobre diz que a tentativa de criar uma terceira via para o pleito de outubro é uma ilusão. Outro ponto que eu concordo com ele. É como um estacionamento que as pessoas ficam esperando se vão para um lado ou para o outro. É uma ideia fantasiosa. Pois é. Não, e o que eu falo para vocês, essa ideia de que, não, mas o Flávio é ruim, se fosse o Zema seria diferente. Não, meu amigo, se fosse o Zema seria a mesma coisa, iriam caçar alguma coisa do Zema do mesmo jeito, iam expor do mesmo jeito. Se fosse o Tarcísio, a mesma coisa. Se fosse como é que o cara do MBL, lá, esqueci o cara do MBL lá, o nome dele, ia ser a mesma coisa também, iam achar algum podre dele, que não falta é podre no pessoal do MBL, né? Então aqui, ó, aí tem a entrevista do cara aqui, mas então, o ponto que eu concordo com ele é esse. Não tem chance. Foi feito no momento errado, Flávio Bolsonaro tem tempo de se recuperar e não deu o efeito que o pessoal esperava. O pessoal esperava que o Flávio Bolsonaro ia ficar tão abalado que ia acabar com a candidatura do Flávio Bolsonaro. E não foi isso que aconteceu. Na verdade, não mudou nada muito estruturalmente na campanha até aqui com essa revelação do Intercept. Foi um tiro na água, ou um tiro no pé, se você parar para pensar, né? Então, é lógico que não vai ser a última revelação contra o Flávio, eles vão caçar mais escândalos contra o Flávio, mas eu tô para te dizer que, meu amigo, ninguém é tão ruim em termos de escândalo quanto o Lula. E com a economia piorando, como tende a piorar daqui até as eleições, o Lula tá fudido nessa história, tá? Então, essa é a situação. O pessoal do Datafolha tá empatado tecnicamente, é isso aí. Essa é a manchete correta.
Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.